muita felicidade que eu chego aqui hoje para me reunir com vocês. Eu me chamo Gabriela Leão, sou terapeuta de formação também, comunicadora e praticante de mindfulness. Atendo aqui em São Paulo, presencial e também online. E hoje eu tenho a honra e a alegria de apresentar para vocês a Magali Sola, que é psicóloga, mestre em psicologia, mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em transpessoal, especialista em psico-oncologia, depressão e espiritualidade, membro do Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade, PROCER, membro do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, membro do Colégio Internacional dos Terapeutas, professora da Lubrate, foi minha professora também, autora do livro Descobrindo o Ser Integral, a Transpessoalidade nas Obras do Espírito Joana de Ângeles. Magali, seja muito bem-vinda para falar conosco sobre espiritualidade. Agora é com você, uma boa apresentação. Bom dia a todos. Para mim também é uma honra estar aqui. Como vocês percebem, essas alunas me adoram, porque eu vou falar depois da mestra e sobre a mestra, né? Mas tudo bem, eu vou me esforçar para ser uma boa apresentação, tá, gente? Vamos ver aqui se eu consigo. Por aqui, peraí. Deu? Então, vamos lá. Então, para mim também é uma honra estar aqui participando, né, desse simpósio, e o tema que me cabe é a abordagem integrativa transpessoal e a espiritualidade. Bom, a espiritualidade, gente, ela tem a sua origem no latim spiritus, que é traduzido como sopro de vida, substantivo feminino, qualidade do que é espiritual, característica ou qualidade do que tem ou revela intensa atividade religiosa ou mística. Nas últimas décadas está ocorrendo uma distinção entre esses termos, né, de espiritualidade e religiosidade, muito em virtude do aumento de número de pessoas que se declaram ateus espirituais, mas não religiosos. Kohnen, que é uma referência nas pesquisas de religiosidade e espiritualidade na atualidade, ele conceitua a religião como um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos designados para facilitar a aproximação com experiências do sagrado ou transcendente. Ou seja, Deus, uma força superior, uma verdade, uma realidade última. E a espiritualidade como uma busca de resposta para questões ligadas à vida, a um significado existencial e a relação com o sagrado ou o transcendente, que pode ou não levar a rituais religiosos ou experiências junto à comunidade. De acordo com os estudiosos da psicanálise, o Freud, ele também se dedicou ao conhecimento dos mitos, histórias das religiões, psicologia da religião, para o seu exercício na sua prática analítica. Segundo ele, a religião, ela possuía sobre os que a ela se dedicavam uma força extrema, ainda não compreendida totalmente. Por isso, ele via a necessidade para nós, né, que exercemos a clínica, de estarmos bem informados em relação a essa temática, para poder ajudar os nossos pacientes. Jung, ele veio de uma família muito religiosa, seu pai era pastor, ele tinha a mãe como da doutrina espírita, ele tinha uma tia também muito religiosa, e ele já dizia, né, que a sua mãe o ensinaram uma oração que ele sempre repetia todas as noites de bom grado, pois lhe dava um certo sentimento de conforto diante das inseguranças e ambiguidades da noite. E para ele, a espiritualidade está relacionada a uma atitude,
a uma ação interna, a uma ampliação da consciência, um contato do indivíduo com sentimentos e pensamentos superiores e ao fortalecimento, um amadurecimento que esse contato possa trazer para a nossa própria personalidade. Segundo Saldanha, o Jung ele desenvolveu em sua obra um amplo estudo sobre os fenômenos das religiões comparadas do Ocidente e do Oriente, focalizando essa dimensão espiritual da psique, explorando os aspectos dos níveis transpessoais. Para quem tiver interesse, né, em aprofundar esse assunto, ele tem um livro chamado Espiritualidade e Transcendência, que traz bastante essa temática. Já William James, através da sua filosofia do pragmatismo, ele justificava as crenças religiosas usando os resultados de sua hipotética aventura, alegando que essa doutrina ela permitia assumir a crença em um Deus, provando a sua existência pelo que a crença trazia para a vida de cada um. Então, ele definia a psicologia como a descrição e a explanação sobre estados de consciência, e ele acreditava que a consciência de vigília, ela seria apenas um desses estados de consciência, né? Onde a mente possuía várias possibilidades de evoluir, através, principalmente, das capacidades de cada um. E ele dizia assim, que há um contínuo de consciência cósmica, contra o qual a nossa consciência apenas constrói cercas acidentais de dentro da qual as nossas várias mentes mergulham, como se dentro de um mar-mãe ou de um enorme reservatório. E ele também dizia que a sua maior descoberta é que o ser humano pode alterar a sua vida mudando a sua atitude mental. Já para Viktor Frankl, que é um psiquiatra e psicanalista vienense, ele relata, né, a sua experiência de sobrevivência a campos de concentração nazistas, destacando a relevância do sentido existencial como uma condição norteadora para a vida e superação das adversidades e das relações da religiosidade como uma forma de um supra-sentido existencial, constituindo força de segurança, resiliência e autotranscendência. Sendo que, gente, para ele a resiliência é uma capacidade, né, de perceber esses problemas e se adaptar a todo tipo de mudança, superar obstáculos, se utilizando de uma força interior para se recuperar. Esta força, para ele, está ligada à religiosidade e à espiritualidade. Ixi, não está indo. Peraí. Foi. Já Maslow, né, que preocupado, né, com essa psicologia mais ampla e humanisticamente orientada, em 68, juntamente com Anthony Suttish, o Viktor Frankl, o James Fadiman, o Stanislas Grof, ele oficializou a psicologia transpessoal, que foi considerada a quarta força da psicologia, e ele criou a expressão experiências culminantes, que é uma generalização para os melhores momentos do ser humano, para os momentos mais felizes da nossa vida, para experiências de êxtase, enlevo, beatitude, ou seja, momentos onde nos encontramos muito felizes. Para o Maslow, a vida espiritual é um aspecto mais elevado da nossa existência, inerente à essência humana. É uma característica definidora da nossa natureza, além da parte do verdadeiro eu, da espécie, da plena humanidade. E ele destaca ainda que, à medida que se permite a sua expressão, a dimensão espiritual ela se manifesta como uma meta-necessidade.
E a Vera nos traz, né, que a espiritualidade é independente da religião, que é uma instituição organizada e que tem dogmas, crenças, rituais, que acabam por se colocar como um mediador entre esse indivíduo, o seu sagrado e o divino. Já a espiritualidade, ela antecede todas essas organizações. O sentido de espiritualidade hoje, né, adotado pela Organização Mundial da Saúde, é que a espiritualidade é um conjunto de todas as emoções e convicções de natureza não material que vão pressupor que há mais no viver do que pode ser percebido ou plenamente compreendido, remetendo o indivíduo a questões como o significado do sentido da vida e não necessariamente, gente, a partir de uma crença ou prática religiosa, mas aquilo que é inerente a ele. E hoje em dia nós temos várias pesquisas, né, nessa área, sendo que, a nível de contexto de saúde, os pacientes demonstram que a espiritualidade e a religiosidade, ela tem um papel muito importante nas suas vidas, influindo, inclusive, não só na sua saúde física, mas na mental também. Em relação à qualidade de vida, as pesquisas indicam uma associação positiva entre religiosidade e espiritualidade, uma melhor saúde e, consequentemente, uma melhor qualidade de vida. E a psicologia transpessoal, ela visa esse desenvolvimento do ser humano nos seus aspectos físico, mental, emocional e espiritual, favorecendo a emergência dos seus próprios valores humanos. Então, gente, dentro, né, da abordagem integrativa transpessoal, a Vera, ela apresenta uma relação entre esses valores positivos do ser, segundo Maslow, e cada uma das 7 etapas dessa abordagem, sendo que, na medida que se promove o autoconhecimento, contemplando os diferentes estados e níveis de consciência do ser, ela vai oportunizando a emergência desses valores construtivos, e que dessa forma favorecem seres melhores e, consequentemente, uma melhor sociedade. Essas etapas, elas são evidenciadas na aplicação de técnicas integrativas, classificadas na IP, e que fazem parte de 5 grandes grupos, né, como estamos aqui no esquema: intervenções verbais, imaginação ativa, recursos adjuntos ou complementares, e reorganização simbólica. E dessa forma, gente, há uma estreita relação entre essas etapas, esses passos no desenvolvimento do ser e a emergência de determinados valores ou virtudes, sempre sob uma perspectiva evolutiva na existência humana, no seu processo de autorrealização, de realizações superiores e crescimentos. Então, por trás de cada uma dessas etapas, né, da nossa jornada evolutiva, há uma dimensão desse sagrado, que é uma parte mais essencial. Há uma experiência de valores para que a transformação possa ocorrer. E dentro da perspectiva da IT, determinados valores universais, eles contribuem de uma forma muito mais significativa e eficaz na superação de conflitos, nas soluções de problemas e, consequentemente, na evolução de cada ser. Então, relacionando, né, essas etapas com esses valores, nós vamos encontrar que reconhecer o nosso estado de espíritos imortais em evolução é o primeiro passo para que nós possamos vencer e ultrapassar as nossas limitações. E para que este reconhecimento ele possa trazer sementes promissoras, vai exigir uma virtude ou um valor, que é a virtude da humildade, para não tropeçarmos no nosso ego. Depois, na fase da identificação, para identificar, né, essa real condição da nossa existência, nós vamos necessitar de muita coragem,
para mergulharmos no nosso inconsciente, para viver os nossos paradoxos, identificando o nosso melhor e o nosso pior. Coragem de tentar, gente, muitas vezes, mesmo se errar, persistir sempre até alcançarmos o nosso objetivo. Depois, para nos desidentificarmos, nós precisamos experienciar este algo além, o sopro de luz. Nós precisamos da virtude do desapego, ou seja, nós precisamos nos desapegar dessa condição identificada, seja ela de dor, de limitação, de grande prazer, de poder, para abrir novas portas da percepção. Depois vem a transmutação, que é o momento dessa percepção da totalidade, do geral e simultaneamente do específico. Nada, gente, é inteiramente mal, nada é inteiramente bom, tudo pode se tornar relativo. Nós precisamos abandonar os julgamentos regidos pelo certo e errado, bom e mal, né, que a nossa mente egóica nos ensinou. E isso irá nos permitir sentir o manto da compaixão, a verdadeira caridade com o outro e, principalmente, conosco mesmo, porque tudo tem que começar em nós. Depois vem o momento da transformação. É o momento em que esse conhecimento ele se transforma. A verdade espiritual, ela se revela como caminho. Ela vai se manifestar através da virtude da fé. É uma rendição total àquele que é maior do que nós. Não importa o nome que possamos atribuir a essa realidade. Pode ser Deus, pode ser um eu maior, um Cristo interno, búdico, ou outros nomes que cada um escolher. O ego, ele vai, neste momento, se render ao self, ele vai se render ao nosso eu superior. E aí vem a fase da elaboração, né? Nela, gente, Opa, peraí. Que não está indo, pronto. Nela existe o chamado terceiro olho, que é essa visão do sábio interior, né? É o enxergar de um outro lugar, é a síntese do ser e do saber, da intuição com a razão, da mente com o coração. Manifesta-se, então, a equanimidade como uma aliada, essa serenidade do espírito, um valor presente na revelação do sentido em nossa existência, o que vai possibilitar olhar para nós mesmos e outro, como um legítimo outro, um outro especial, único, mas ao mesmo tempo pertencente ao todo. Nós vamos fazer parte dessa humanidade, tanto nos aspectos sombrios como nos divinos. Ela nos traz essa sabedoria essencial. E, por último, nós vamos integrar todo este conhecimento, né? E na integração acontece a perspectiva da sinergia que floresce. E aí nós vamos descobrir que, ao exercer o bem para o outro, somos o mais recompensado. E quando fazemos um bem a nós mesmos, naturalmente o outro também vai receber. E assim, nós vamos revelando esse valor onipresente do amor, essa força infinita que a tudo rege, que cria incessantemente valores positivos, que traz plenitude, que nos traz paz. E neste momento, consolida-se a máxima cristã. Todos nós somos irmãos. Há uma unidade no ser e no estar neste mundo. Aí, gente, que acontece este despertar da nossa consciência. E a Vera nos diz, né, que se a vida é um caminho, essas etapas são os passos que despertam o nosso coração espiritual e promovem a evolução e o autoaprimoramento do ser.
Então, dentro dessa jornada, eu vou convidar vocês agora a uma sensibilização para o despertar dessa espiritualidade. Aí eu vou pedir para as meninas colocarem aí a música para mim, por favor. Já vamos colocar aqui, só um minuto. Tá, eu preciso sair dessa tela ou posso deixar? Precisa? Precisa? Tá. Então, enquanto elas vão colocando a música, eu vou pedindo para vocês arrumarem uma posição confortável, aí mesmo em suas cadeiras. Quem se sentir à vontade, fecha os olhos e vai fazendo o exercício da respiração para entrar em sintonia. Então, respire fundo algumas vezes, sem fazer força, apenas ficando consciente de onde está, consciente do seu corpo recostado nessa cadeira, e lentamente, tranquilamente, a cada inspiração, vai escorregando cada vez mais profundamente para dentro de si mesmo. Vá se deixando ser invadida por uma sensação de tranquilidade, relaxamento. Respirando tranquilamente. Lembre-se que você está num ambiente absolutamente protegido. E agora, permita que em sua tela mental comece a se formar a imagem de uma linda colina com muito verde. E você observa que nela há um caminho. E calmamente você começa a seguir por este caminho. Lembre-se, no mundo da imaginação, tudo é possível. Vá andando, percebendo e se adequando a este lugar. À medida que você se entrega, você começa a sentir o cheiro que vem deste lugar, ouvir os sons, e você vai caminhando, e de repente você percebe que um pouco mais à frente existe uma montanha. Dirija-se a ela e prepare-se para iniciar sua subida até o topo dessa montanha. Suba tranquilamente em direção ao topo, respirando, observando esse caminho, até chegar no alto da sua montanha. Sinta a força que isso lhe traz. E olhando para sua montanha, você percebe que há um templo no centro dela, ao qual você se dirige. E você se sente muito inspirada a adentrar nesse templo. Você sente que já estava sendo esperado.
Respire profundamente, adentre ao templo e observe que as paredes são revestidas de espelho e a sua imagem se reflete infinitamente nela. Então, você percebe que é uma fonte de luz logo em frente. E calmamente você se dirige a ela e senta-se confortavelmente em frente à fonte de luz. Embora essa luz seja intensa, ela não ofusca a sua vista, não te incomoda. Muito pelo contrário. Ao se sentar em frente a ela, você sente um profundo bem-estar e a sensação de algo extremamente conhecido. Usufrua do calor convidativo desta fonte de luz. Respire na conexão com seus raios dourados e vá deixando que os raios desta luz, sua conhecida, vão agora penetrando em todo o seu ser. Ela entra pelo topo da sua cabeça, vai descendo pela sua coluna vertebral e vai se espraiando por todos os seus órgãos, células, invadindo todos os seus corpos, físico, mental, emocional e espiritual. Respire nesta comunhão com a sua fonte de luz. Neste momento, você descobre o porquê da sensação anterior de já estar sendo esperado. Esta fonte de luz é a sua própria espiritualidade, é a fonte da sua sabedoria, do seu conhecimento, é a fonte dos seus potenciais infinitos. Respire e absorva, usufrua de toda essa espiritualidade que está dentro de você, que está sempre à sua disposição. Perceba como seus raios são imediatamente absorvidos por todos os seus corpos e facilmente misturados ao seu ser, porque eles são feitos da mesma matéria que você, de pura luz. Respire profundamente nesta conexão com a sua própria espiritualidade, com a sua sabedoria infinita, e vá ficando consciente de todo o potencial amoroso que está à sua disposição, de todo esse potencial que é feito da sua essência. Respire tranquilamente, apropriando-se cada vez mais desta luz. Absorva, usufrua, aproprie-se dela. E dentro da sua espiritualidade, conecte
com o amor incondicional por si mesmo. E totalmente alimentado, nutrido, vá se preparando para sair do seu templo sagrado. Saia tranquilamente, visualize-se novamente na parte externa da montanha. Respire profundamente, como se você pudesse trazer consigo toda a energia deste lugar. E comece a descer a montanha, consciente da luz e da espiritualidade que há em você. Vá descendo, descendo, chegando novamente no caminho da colina e venha voltando por o mesmo caminho, lentamente, até você atravessar o portal sagrado e sentir-se novamente nesta sala, neste simpósio, e vá respirando, sentindo seu corpo, seus pés no chão, movimentando lentamente sua cabeça, gentilmente respirando seu ritmo. E apenas quando você se sentir totalmente conectada no aqui e agora, abra os olhos e escreva o que é esta espiritualidade para você. Registre sua experiência. Tudo bem com todos? Obrigada, gente. Muito obrigada, Magali. Foi realmente muito gostoso fazer essa prática. Eu acho que ela integra muito bem tudo que você apresentou para a gente. Eu acho que dá um gostinho de experimentar a espiritualidade e esse lugar de paz.